A Daqui, ela nasceu num casamento, lá no Espírito Santo. Vocês falam daqui ou daqui? Porque aqui em São Paulo, pessoal, vocês chamam daqui, né? Eu sempre chamei de daqui. Mas o pessoal, tem gente que fala Daqui. Beleza. Principalmente os entregadores, porque é? ele chega lá no prédio e fala, quem é? É da Daqui. Não, mas daqui de onde? Daí eles começaram a falar Daqui. Porque daí faz sentido. Um pouco diferente. Mas é Daqui. Se não tivesse tido essa experiência, dificilmente teria tido a Daqui. Se a gente não tivesse feito essa captação do tamanho que a gente fez, eu não sei se a gente teria sobrevivido do 21 pro 22. É difícil você dar um próximo passo. Porque você olha, cara, eu construí uma empresa que se tornou unicórnio, obtive um certo sucesso financeiro. O meu custo de oportunidade de fazer qualquer coisa é muito alto. Que quer ser um unicórnio, como você é uma das poucas pessoas no Brasil que tem propriedade para falar sobre isso. Separa essas duas coisas e você vai ver a sua produtividade ir pra lua. Rodrigo Maroja é um empreendedor brasileiro com mais de 10 anos de experiência profissional em negócios, vendas e operações. Ele é formado em engenharia elétrica e iniciou sua carreira na área de marketing e vendas em grandes empresas no Brasil, América Latina e também nos Estados Unidos. Ele teve uma experiência diversa em startups, lançando 2 operações do zero, a Cloud Kitchens e a Oio, e participou também de um M&A, da Cabify e da Easy Taxi. Toda essa experiência motivou em 2021 a cofundar a Daqui, uma startup de delivery de supermercado em poucos minutos. E após 4 anos de operação, em janeiro de 2024, encerrou a sua participação como executivo na Daqui. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do meu podcast do Zero ao Exit. Eu sou Rodrigo Miranda, CEO da VPX Company, também cofundador da Zite e da Americanas Delivery. Se você caiu aqui de paraquedas, nesse podcast eu recebo a cada episódio um empreendedor que fundou a empresa e que está passando ou que já passou pela famosa jornada do Exit, chegou a fazer um M&A ou um IPO, ou que está fazendo sucessivas transações societárias. Aqui eu me comprometo a explorar com você tudo que tem de legal, de emocionante e também os desafios, os perrengues dos M&As, aquilo que todo mundo passa, mas que poucas pessoas contam. Antes de começar o papo de hoje, eu tenho um pedido para te fazer. Se você está ouvindo a gente no Spotify, vai lá na página do Zero ao Exit, segue a gente. E se você está no YouTube, se inscreve aí no canal para ficar ligado nos próximos episódios, também para ajudar a gente a levar esse conteúdo para o máximo de empreendedores possível. Hoje eu recebo aqui Rodrigo Maroja. Seja muito bem-vindo ao do Zero ao Exit, Rodrigão, meu xará. É um prazer te receber aqui, a gente já se conhecia há algum tempo. Estava ansioso para te receber aqui no sofá da minha casa. Obrigado, querido. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos lá. Para a gente começar, já se apresenta um pouquinho aí para a turma que está ouvindo a gente. Boa. Pessoal, eu sou Rodrigo Maroja, sou lá de Brasília. Vim para São Paulo para trabalhar com consultoria empresarial há 10 anos. Fiquei 3 anos nesse mundo aí de consultoria, depois eu mergulhei no mundo das startups. Trabalhei na Easy Taxi, na Cabify, na Oio, que é uma startup indiana, Cloud Kitchens, e depois eu vi que tinha chegado a hora de fundar minha própria startup. E aí eu comecei a Daqui, que é um aplicativo de entrega de supermercado que entrega em minutos, né, essas compras de supermercado. Fiquei lá durante 4 anos nesse projeto. Acho que vamos explorar um pouquinho disso aqui hoje com vocês. E recentemente comecei uma nova empresa chamada R2R. É uma empresa é uma agência focada em ajudar negócios digitais a crescerem, né? Então a gente cuida ali ponta a ponta de tudo que tem a ver com o crescimento de e-commerce. Então é isso. Legal. E você está ajudando outros empreendedores também, dando aulas, mentorias, etc. Eu né? também sou mentor do G4. Legal. Sou professor na Link School of Business, né? Dou aula lá no MBA. Bacana. E, cara, eu sou advisor de 4 startups em diferentes estágios aí, mas eu gosto de dividir meu tempo aí entre tudo isso. Legal. Rapaz, dá pra dizer que você passou em algumas das principais startups dos últimos anos aqui no Brasil, né? Bem legal, bem cara. Tenso. A gente vai explorar bastante aí não só essa parte das transações, dos exits, mas antes disso, quero saber lá do zero. A Daqui é a sua primeira empreitada do zero, de abrir CNPJ ali, e como que começou, né? Especialmente aí o caso da Daqui, como é que começa isso? É uma veia, é uma vontade que você sempre teve de empreender? Conta um pouquinho pra gente. Boa. Cara, essa é uma excelente pergunta. Quando eu fazia faculdade, eu adorava empresas. Eu tinha um interesse, mas, cara, não sabia nem do que chamar isso. Então a minha carreira ela foi meio que acontecendo e eu meio que nunca pensei muito sobre empreendedorismo de fato.
E ali, quando eu tava na Cabify, tinha acabado de sair da Cabify, na verdade, eu comecei a me envolver em alguns grupos de negócios e eu conheci vários empreendedores. E uma das coisas que eu via de característica comum em todas essas pessoas é que eles não tinham medo de ir lá e começar a fazer. Então, o tempo entre ideia e ação era muito curto dessas pessoas. Eu era um cara muito bom, um executivo, cara, de alta performance, mas eu tinha muito medo ainda. Eu tinha muitas ideias, mas eu tinha zero ação. E aí surgiu a oportunidade eu tinha um amigo que trabalhava numa empresa daqueles patinetes, não sei se você lembra, claro. Que tinha por São Paulo. Claro, já estava aqui em São Paulo, sabe? Foi em 2019, foi por aí. 2018, e 2019. Aí, a minha primeira empreitada eu montei uma operação de carregar patinete. Então, eu tinha um amigo que falou que tinha essa oportunidade, eu vi, fiz umas contas, parecia fazer sentido, e aí eu aluguei do lado da minha casa um estacionamento, montei uma operação, trouxe uns amigos para operar, e a gente começou esse negócio. Eu vendi meu carro na época, então gastei todas as minhas economias, eu empreguei nisso. E depois... Você pegou todos os hypes de startup mesmo, né? E depois de 2 meses, cara, a gente operando, tava começando a dar algum dinheiro, a Prefeitura de São Paulo tirou todos os patinetes da rua. E a nossa operação já estava meio apertada de caixa, daí eu tomei a decisão de parar o negócio. Mas acho que foi muito especial esse momento, porque eu aprendi muito. Primeiro eu materializei uma ideia, que é uma coisa difícil de se fazer, e aí eu plantei também a sementinha de falar, cara, é possível fazer. E aí ali passaram ainda 2 anos e meio, mais ou menos, então depois eu fui para Oio, depois para Cloud Kitchens, e depois eu comecei a Daqui. Que foi em que ano? 2000? Foi começamos em 2020 e lançamos em janeiro de 21. Então, perfeito. Mas cara, se não tivesse tido essa experiência, dificilmente teria tido a Daqui, né? Então, a gente olha, fala, pô, é do nada que você começa o negócio? Acho que é um processo, né, você começar a empreender. Principalmente quando, cara, minha família não tem nenhum empreendedor. Eu sou o primeiro empreendedor da minha família. Então, desenvolver essa necessidade, essa vontade, né, e edificar ela, acho que foi um negócio que levou algum tempo. Não é do dia para a noite que deu um estalo, pelo menos para mim não foi. Mas depois que eu também tenho uma história parecida com isso, não imaginava empreender, mas minha sensação depois que você descobre que dá para fazer, que é uma coisa até que a gente tem que tomar cuidado, né? Mas você ganha uma coragem, uma confiança que parece que o negócio flui, né? E você se sente mais confiante até para novas empreitadas, né? Eu acho que você vê que é possível, né? Total. Tipo... E que do chão não passa também se der errado. Exato, né? Exatamente. Então, assim, acho que quando você descobre a possibilidade, né? E que esse é um caminho também que tem muito espaço para um sucesso financeiro, cara... Acho que, para mim, pelo menos, eu tinha uma ambição grande, assim. Então, para mim, abriu muito a minha cabeça, assim. Eu falei, cara, esse é o caminho que eu vejo que é possível, que eu quero trazer para minha vida, assim. Boa. Então, apostei todas as fichas e deu certo. E aí, vamos falar da Daqui, que eu acho que posso dizer que é o grande case Por enquanto, né? Por enquanto, né? O grande case da sua jornada até aqui. Como que começa isso? Né? Você já tinha passado por várias experiências de startup. Como que começa isso? Como que é a junção ali do sócio? Gosto sempre de explorar um pouquinho dessa questão de sociedade. Cara. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. A Daqui, ela nasceu num casamento, lá no Espírito Santo, que eu e meus sócios, a gente foi juntos, né? Do nosso ex-chefe. O Espírito Santo tem um impacto muito grande na minha vida, porque minha esposa é de lá também. Mas a gente estava lá, a gente participou desse casamento e a gente falou, pô, bora empreender. Daí aquela vontade meio ainda de bravata, assim, a gente falou, bora empreender. E depois passou assim uma semana, a gente falou, não, mas sério, vamos empreender de verdade? E aí a gente começou a se reunir semanalmente para pensar no que seria essa ideia. Legal. Na época a gente ainda trabalhava na Oio, e a gente pegou e marcou uma viagem. A gente falou, cara, a melhor maneira da gente empreender é a gente ir para um lugar top, falar sobre negócios e tomar, sei lá, curtir a experiência. Daí a gente pensou em ir para a Itália. E aí, cara, a gente comprou... na verdade, eu cheguei a comprar passagem, o meu sócio ele já estava na França, que ele é francês, e o outro estava aqui no Brasil, e a gente tinha combinado uma viagem para a Itália ali em fevereiro, março de 2020. Mas aí não sei se você se lembra o que aconteceu, né? Sim, mas foi exatamente a pandemia, né? Nessa época. E quando isso aconteceu, a gente
ainda queria se encontrar para discutir, conversar sobre negócios de ideias de empreendedorismo, mas ao invés de ir para a Itália, a gente acabou indo para Ilhabela, aqui no litoral de São Paulo. Bom também. E, cara, foi demais, assim, acho que foi um momento, e isso eu acho que é muito importante, sobre o relacionamento de sócios, foi um momento que a gente sentou e conversou tudo que precisava ser conversado, né? Então a gente contou, cara, abriu nosso coração, falou sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas inseguranças, sobre, cara, quais são os pontos os botões que não pode ser apertado de cada um, onde dá para ir um pouco mais duro, o que cada um gostaria de tirar daquela iniciativa empreendedora. E eu acho que isso tudo construiu uma base muito sólida para a gente conseguir empreender. Eu recomendo muito a todo mundo que quer empreender fazer algo nessa linha, assim, você ter esse momento em que você diz tudo o que você quer dizer e faz combinados muito claros com as pessoas que estão, né, ali junto com você. E eu acho que isso eu aprendi nessa experiência da Daqui, mas eu acho que teve um outro aprendizado que eu acho que vale do compartilhar dessa época da empresa de patinete. Você tem que trazer para ser seu sócio pessoas que você considera que estão ou no mesmo nível que você, ou pessoas que vão aportar alguma coisa que o teu time ainda não consegue aportar. Complementariedade, tem que ser complementar. Né? Então, eu acho que olhar para aquela pessoa e falar, essa pessoa é um par, eu quero ter essa pessoa como sócio, ou ter essa característica complementar, e também você garantir esse ponto de, cara, abrir o coração com a pessoa, ela abre o coração com você também, e aí você já cria uma relação de confiança muito grande. Porque, cara, se você está no meio do negócio e você descobre que a pessoa que está do outro lado tem motivações totalmente diferentes das suas, acho que essa é uma dos piores surpresas que você pode ter ali ao longo da tua jornada empreendedora. Uma visão de futuro diferente, né? Exato. Cara, concordo 100%. E aí, bom, eu em 2016, quando eu comecei a Zite, era um delivery de bebidas. Uhum. A Chip começou e sempre foi um delivery de tudo. Uhum. Então, assim, o negócio do delivery tem muitos desafios, né? E vocês levaram isso para um outro nível de desafio ainda, desse delivery ultra rápido. Mas conta um pouquinho do início, qual que era o modelo? O modelo de negócio já era esse, da entrega ultra rápida desde o início. E quais foram os principais desafios, falando de Daqui especificamente? Legal. Cara, vocês falam daqui ou daqui? Porque aqui em São Paulo, vocês chamam daqui, né? Eu sempre chamei de daqui. Mas o pessoal, tem gente que fala DAC. Beleza. Principalmente os entregadores. Porque ele chega lá no prédio e ele fala, quem é? É da daqui. Não, mas daqui de onde? Daí eles começaram a falar DAC. Porque daí faz sentido. Um pouco diferente. Mas é daqui. E aí você me perguntou sobre... Modelo de negócio desde o início, se já era o ultra rápido. Perfeito. E os principais desafios que esse modelo traz. Beleza. Vocês enfrentaram, né? Como eu te falei, a gente discutiu no meio da pandemia o que a gente ia fazer. Então a gente começou a explorar várias teses de negócio, né? A pandemia, ela teoricamente ia terminar 3 meses depois. E ela acabou durando 3 anos, né? E no começo a gente começou a investigar teses mais aberto mesmo, pensando no que a gente gostaria de fazer. E a gente tinha pensado num business totalmente diferente, um modelo similar ao The Coffee que tem, mas a gente ia com uma outra abordagem, um pouco mais focada em produtos saudáveis. E, cara, acabou que com a pandemia o tráfego offline deixou de existir, a gente falou, esse negócio não vai para frente porque não tem como a gente colocar isso de pé, porque não vai ter cliente. Então a gente pensou em fazer algo relacionado a delivery, porque quando a gente olhava as nossas experiências, eu tinha trabalhado na Cabify, na Cloud Kitchens era uma empresa de cozinhas especializadas pro delivery. Era do cara do Uber lá? Isso, o Travis Kalanick, né? De Dark Kitchens, né? A Cabify a gente tinha aprendido a mobilizar terceiros para fazer alguma coisa, e na Oi eu aprendi a crescer muito rápido o negócio. Então você pega tudo isso, baixa no liquidificador, dá mais ou menos a tese da Daqui. Boa. Né? Então eu acho que para o empreendedor, cara, nesse momento inicial, é muito legal, e foi o que a gente fez, ver 3 coisas, que é o que você é bom, então, cara, alguma coisa que você tem um diferencial competitivo dentro do mercado, o que você gosta de fazer, né? Então, eu vou trabalhar nessa indústria, eu sou bom nisso, mas eu gosto de fazer isso de verdade, eu me vejo fazendo isso durante os próximos 5 anos, e a última era sobre o tamanho de mercado, se tinha um tamanho de mercado grande o suficiente. A gente avaliou essas 3 dimensões e a gente falou, cara, acho que esse negócio aqui de entrega de supermercado tem bastante potencial. E a gente viu que entregar rápido era um diferencial competitivo ainda maior. Lá fora já tinha algumas empresas que faziam um modelo similar, mas elas
E elas tinham levantado rodadas de capital relevante, mas aqui no Brasil ninguém estava fazendo. Tipo, pô, eu acho que a gente consegue colocar isso aqui de pé, e a nossa expertise vai tornar a gente um player relevante dentro desse segmento. Tinha uma indiana, né? Tem a Zepto lá na Índia, mas ela ainda não existia. Tá. Tinha a Getty, que era a Getty, principal, isso era aí. turca. Turca, isso aí. E eles, enfim, a gente usou um pouco como benchmark, mas quando a gente veio para cá, quando a gente começou a dar aqui, Brasil é totalmente diferente, né? Então a gente adaptou e conseguiu executar, assim, mas foi bem desafiador. Legal, cara. E o seu papel lá desde o início, você foi diretor de operações? Operações, desde o começo. E aí, até conectando aquele ponto de sócio, que é outra coisa que eu acho que é sempre importante. Como que vocês definiram isso? Se da partida vocês já tinham loteado a empresa para cada um cuidar? Como é que foi isso? Foi mais simples, porque assim, eu já tinha tido experiência com operações. Lá na EasyTax eu era diretor de operações do Brasil. Na Oio, eu toquei durante um tempo uma área de Revenue Operations, que era um pouco operações, mas focada mais do lado da receita. E na Cloud Kitchens foi uma experiência mais focada em vendas. Assim. E vendas e operações têm muita similaridade, né? Total. Então, eu era meio que óbvio de ir para operações. O Rafa, que é um dos meus sócios também, ele é um cara muito estratégico, assim. Ele era consultor da McKinsey e, o foco dele ele era o CEO, tava muito claro. Legal. E aí o Alex pegou meio que o marketing, que ele já tinha tido alguma experiência, mas era meio que o outro lado muito importante. E aí depois entraram mais 2 cofundadores junto com a gente, que foi o Gustavo Romito, do lado de tecnologia, e o Ricardo Costa, que hoje é meu sócio na minha empresa atual, que tocava o comercial. Então, os 5, a gente fechou aí esse núcleo que precisava para fazer esse negócio que é complexo, né, cara? O business daqui, ele você pega o lado que o iFood faz, mais um varejo, né? Então você junta tudo isso, é um negócio ultra complexo para entregar uma simplicidade, uma facilidade para o cliente, né? Você receber suas compras em minutos, sem erro, que era uma coisa que antes não tinha muito. Você pedia supermercado, você pedia 5 coisas, uma delas não chegava na média. Total, cara, total. Não, isso é muito, muito bacana, assim, o quanto que vocês... a gente já tinha conversado isso lá atrás, eu lembro disso, né? Como que vocês tinham as funções ali desde o início, e eu acho que esse é um dos grandes desafios quando a gente está começando a empresa, né? Total. É fazer um organograma e não só um personograma. Total. Mas ter um desenho da empresa e pessoas capacitadas para cada uma dessas funções, né? Eu acho que isso é uma das maiores alavancas que a gente pode ter dentro do negócio. E aí vocês começam a operar em 2021, né? Vocês lançam ali quase no início de 2021. E muito rápido, já no primeiro ano, vocês fazem aquela rodada, cara, monstruosa, já virando unicórnio num primeiro ano, né? E em 2021 a gente não devia ter nem 10 unicórnios no Brasil. Foi bem rápido, né, cara? Foi muito rápido. Conta um pouco de como é que foi essa jornada e um pouco da sensação também de atingir esse marco aí que vocês atingiram. Boa, cara. Vocês foram Forbes Undertale também em 2021? Foi no mesmo ano que eu. Eu acho que foi. Foi 2021, não foi? 2021. Foi no mesmo ano que eu. Cara, 2021 foi um ano muito especial, cara, porque a gente começou a empresa oficialmente em janeiro. Em março, a gente tinha 2 caminhos para perseguir. Ou a gente seguia de uma maneira independente como empresa, ou a gente fazia um M&A com uma empresa americana que ia dar acesso a gente a um pool de capital muito maior, né? Então a gente topou ir por esse caminho, legal. Porque a gente entendeu que além da grana, ainda tinha uma parte de experiência que os caras tinham, eram founders do Delivery Hero, né? Que animal. Eles eram executivos do Delivery Hero e fizeram o IPO do Delivery Hero, né? Então animal. Assim, ia ser esse nível de experiência que ia ser aportado e, cara, a gente estava começando, né? A gente ainda era muito jovem e inexperiente nesse mundo do empreendedorismo. Você tá com quantos anos, Rodrigo? Tenho 33 hoje. 33. Você é de 92 também? Ou sou 91. Você é 91, boa. Então, assim, tá perto dessa galera pra gente era bem interessante. E aí, cara, a gente colocou o dinheiro pra dentro e pisou no acelerador, né? Então, o nosso plano inicial era lançar 10 lojas. A gente recalibrou o plano para lançar 100 lojas no primeiro ano. Então, quando eu falo uma loja, é o Dark Store, né? Daqui, só para o pessoal entender, é um aplicativo de entrega de supermercado que funciona com Dark Stores que cobrem um raio de 3 km, mais ou menos.
Então, quando eu falo uma loja, é um dark store desse que atende um raio de mais ou menos 3 quilômetros, e aí por isso ele consegue entregar tão rápido, né? Então, o nosso plano inicial era lançar 10 só em São Paulo, a gente não chegou nas 100, mas a gente lançou 84 em São Paulo, Rio e Belo Horizonte, né? Então a gente conseguiu escalar muito. E esse processo de fundraising, assim, a gente estava no ano de 2021, que era um ano que foi totalmente atípico em termos de capital. Eu lembro que a gente fechou essa parceria e falou, galera, a gente tem que lançar agora 10 lojas, porque o próximo cheque, ele vem meio que combinado se a gente atingisse esse objetivo. E o outro cheque também estava esperando se a gente atingisse o próximo, né? Então, a gente foi muito rápido. E, cara, quando você vai rápido, você planta alguns problemas, Total. né? A gente, você escala alguns problemas também. Exato. Mas eu acho que a gente fez um excelente trabalho em conseguir fazer isso de uma maneira relativamente rápida, assim. Eu acho que foi quando a gente, ali em dezembro, recebeu o round, cara, acho que foi um sentimento, assim, de realização absurdo, porque aquilo ali era materialização de um ano inteiro de trabalho. Animal. Que o time, topou junto com a gente a missão e, cara, executou pra gente atingir aquele objetivo, assim. Então foi fantástico. Em 2021 vocês se tornam ali um unicórnio. O unicórnio, se alguém que está assistindo aqui eventualmente não sabe, são empresas que são avaliadas acima de $1 bilhão, né? bilhão com B de dólares, beleza? É um outro patamar. E você, adiantando o assunto que a gente vai falar melhor lá na frente, você sai da operação como executivo em 2024. Isso. Mas se você estivesse olhando ali um filme de 2021 desse aporte até sair de 2024, me conta aí os principais marcos aí desse filme. Boa. Cara, eu acho que teve esse do unicórnio, que foi extraordinário, né? E aí, cara, em 22, eu acho que janeiro de 22 tem um capítulo mega duro, que cara, acabou o dinheiro do mercado de Venture Capital. A gente, como negócio, a gente estava indo buscar o $1 billion round. Né? A gente chegou a valer $1 bilhão, mas as empresas lá fora, elas tinham captado $1 bilhão. Então a gente estava se programando e se planejando estrategicamente para isso. E aí quando acaba o dinheiro do mercado, que de repente secou todas as fontes de dinheiro de Venture Capital em 22, a gente ficou numa posição bem difícil, porque o nosso negócio estava ultra alavancado e não tinha mais dinheiro no mercado para fazer. Então a grana que a gente tinha era a grana do nosso caixa. Felizmente a gente tinha acabado de captar, né? Nisso, esse grupo da Joker, que era essa empresa que a gente fez o M&A, a fusão, a gente tinha operação em 9 países nesse momento. E a gente teve que começar a tomar decisões difíceis, né? Então a gente fecha metade dos países nesse momento. E aqui no Brasil a gente entrou no modo de redução de custos muito forte. Então acho que teve esse ano de 2022 e 2023 inteiros que foi buscando eficiência dentro do negócio, né? Então, cara, a gente entrou nesse modo execução muito grande, assim, e cara, a gente conseguiu atingir vários objetivos, né? Acho que você tem as margens de contribuição, a gente foi atingindo uma a uma, né? Legal. Agora daqui está muito perto de estar no positivo 100%. Mas acho que cada um desses, a gente chama de CMs, né? Contribution Margin, margem de contribuição 1, 2, 3. Então a gente bateu 5, 4, 3, 2, agora estamos para chegar ali no EBITDA 100% positivo. Assim. Então esse processo ele foi sensacional, assim, mas acho que o dia a dia ele foi muito intenso, cara. Acho que eu não penso em momentos assim, mas o processo como um todo foi a recompensa aqui de execução ali do dia a dia, assim. Crescendo gente pra caramba. Cara, o meu time, eu cheguei a ter 600 pessoas debaixo de mim, no meu time de operações, né? E a empresa como um todo tinha 1.000 pessoas, fora os entregadores, né? Tinha milhares de entregadores. Então você pensa ali, a daquela era responsável direta pela geração de receita de, cara, milhares de famílias, né? Acho que você tá ali sendo responsável por isso é uma coisa que dá muito orgulho, assim. Sensacional. Deixa eu fazer um recap aqui para quem tá ouvindo a gente. Claro. A Daqui foi fundada ali em 2020 para 2021 e eles, pessoal, tem uma jornada que é muito interessante da gente entender. Eles poderiam seguir fazendo rounds independentes ou fazer uma fusão com uma empresa do mesmo segmento americana que se chamava Joker, certo? É isso mesmo. Que deu acesso a eles a um pool de capital, de dinheiro
gigantesco, né? E eles entram nessa transação aí valendo mais de $1 bilhão. E fora da realidade do Brasil, né? Total. Aqui no Brasil é muito difícil você ver rodadas desse tamanho, né? Acho que a gente foi uma das maiores. Sem dúvida, sem dúvida. E muito rápido. Isso. E muito rápido, né? Já praticamente no primeiro ano de operação. Então olha que coisa fora da curva aqui que a gente está vendo. E depois de alguns poucos anos ali, a Joker, que era um grupo de 10 países, que operava ali delivery em 10 países, e a daqui era a operação brasileira, a Joker decide fechar a maioria dessas operações e focar praticamente só no Brasil. Em 2023, fecharam todas e ficou só o Brasil. Então, assim, a gente era o país que tinha a melhor performance, né? E por isso foi o país que ficou. É esse o ponto que eu queria chegar. O Brasil era onde tinha a melhor performance, onde eles viram o maior potencial, exato. Vocês viram, né? Então, assim, é muito louco você pensar que a gente topou uma tese para entrar num grupo que tinha ali mais 8 países operando e depois o grupo inteiro virou só a operação da daqui, né? E isso teve pontos positivos e pontos negativos, claro. Né? Até um dos motivos da minha saída foi que essa relação começou a se desgastar um pouco. É esse ponto que eu quero conectar agora. Depois dessa jornada, legal. Relativamente rápido, quando a gente fala de negócio, né, de 20 a 24, quais são os principais motivadores para você sair da operação como executivo? Lembrando, pessoal, que isso é uma coisa normal no mundo das startups. Eu saí de operação minha, eu fui demitido de empresa minha que foi vendida, etc. Essa é a coisa mais normal do mundo. Mas é legal entender as motivações por trás disso aí, Rodrigão. Conta pra gente. Pois é, então, enfim, antes a gente tinha uma governança global que cuidava de todos os países e a nossa governança local. Na medida que fecharam os outros países, a gente seguiu tendo uma governança global, mas aqui também com uma governança local aqui e começou a ter um papel um pouco duplicado. E a gente estava nesse mood de redução de custos, porque o nosso negócio ele ainda era deficitário, e no final do ano a gente falou, cara, vamos fazer um corte de gastos significativo, e nesse corte de gastos eu falei, cara, acho que não faz sentido, eu já estava um pouco desgastado de todo esse processo de governança, eu falei, cara, eu acho que tá na hora de eu ir fazer alguma outra coisa, assim, o meu custo de oportunidade de ficar tá alto, eu tinha vontade de empreender e seguir construindo coisas novas. Acho que na daqui, por mais que a gente quisesse, uma vez que você levanta capital, você sempre levanta com um objetivo específico. Então acaba que você fica um pouco amarrado naquele objetivo. E eu queria fazer algumas coisas diferentes. E eu acho que não tinha mais tanto esse espaço. Eu sou um cara de inovação, de criar, de colocar coisas novas de pé. E eu senti que já tinha, esse espaço já tinha um pouco que se acabado lá na daqui. Aquele cara lá atrás que faltava um pouco de coragem para empreender. Ele ganhou bastante coragem. Viu um pouco podado ali, talvez. Cara, eu acho que essa é a palavra, podado. Eu acho que eu senti que eu poderia muito mais, assim. E financeiramente já não valia muito a pena, porque eu tinha as minhas ações, né? E não ia mudar nada. Eu ficar ou eu sair. Então acho que a conjuntura inteira, acho que foi melhor para todo mundo. A gente fez um acordo e eu fiz uma transição bacana, né? Em dezembro de 23 a gente decidiu e eu fui sair ali em janeiro de 24. Em fevereiro eu já estava começando a ver coisas novas. Legal. Seus sócios continuam lá? Seus sócios originais? Um deles saiu, dos 5, saíram 3. Okay. Segue o CEO e o de tecnologia. Legal. Tirou um sabático? Cara, eu fiquei um bom tempo tranquilo e minha esposa engravidou, né? Então esse ano foi um ano de dedicar para a família, assim. Então, segui fazendo algumas mentorias, advisory, mas meu foco foi mais estar em casa, estar com ela, né? Legal. Cuidando. Então foi um período muito gostoso, assim, apesar de a turbulência, né, da saída, eu fiquei muito feliz de poder. Eu descobri uma semana depois que eu saí que eu ia ser pai. Então foi demais, cara. E a gente tem, dentre as várias coincidências que eu e você temos aí do nome, da formação, etc., da ligação com Vitória, uma delas é que a sua esposa é filha do meu primeiro chefe. É muito louco isso. Meu primeiro chefe no estádio, o Zé, que pra mim, cara, foi meu chefe durante, acho que nem o pessoal aqui sabe, mas durante 3 ou 4 anos. O Zé foi, cara, quase um pai pra mim ali, né? Durante muitos anos eu tenho um carinho enorme por ele.
Ele gosta bastante de você também, cara. Cara, ele já comentou. Ele tinha ali já com muita experiência, ele tinha uma paciência para ensinar a gente que era estagiário. Meus sócios, né? O Tomás, que é meu sócio, o Roberto, que também já foi meu sócio, também era estagiário dele. A paciência que ele tem, eu tento replicar isso até hoje, que eu achava tão, cara, sensacional. Né? E ele é engenheiro raiz, né? Ele é mesmo. Ele é engenheiro raiz, AutoCAD, SolidWorks, enfim. Aprendi muito com ele. Ó, se você tá ouvindo a gente no Spotify, clica aí para seguir o nosso canal. Se tá no YouTube, se inscreve também no nosso canal. Fica ligado nos próximos episódios. É só pedrada, igual essas que vocês estão ouvindo aqui hoje, tá, pessoal? Beleza? Rodrigão, a gente sempre faz aqui um bate-bola. Vamos lá. E aí, lembrando, né, pessoal? O Rodrigo não fez aquele exit que vocês viram aqui em alguns outros episódios, de vender 100% das ações dele, permanece como acionista da companhia, né? Mas então vai ser um pouco adaptado aqui o nosso bate-bola. Eu sempre pergunto assim, quem foi a primeira pessoa que você ligou depois que você vendeu a empresa? Né? No seu caso, cara, eu acho que é a coisa mais emblemática, né? Depois que vocês fazem ali esse fundraising, essa transação que eleva vocês a um patamar de unicórnio, coisa completamente espetacular. Quem é a primeira pessoa que você liga ou quem é a primeira pessoa que você tem aquela vontade de contar ali? Ah, cara, foi minha esposa, com certeza. Foi a Ju, Eu liguei pra ela e, nossa, ela... Assim, acho que todo mundo, a gente ficou muito feliz, cara. Foi uma emoção muito grande, assim, foi uma realização grande. Massa, cara. Fizeram alguma coisa pra comemorar? Fizeram uma viagem, alguma coisa? Eu e ela não, mas a gente como empresa, a gente fez uma puta festa, assim, foi o... Ah, vocês fizeram festa? A gente fez uma puta festa, tinha até boia de unicórnio na festa, era um negócio maluco, assim. A gente chamou a empresa inteira pra São Paulo e fez um super evento, assim, de comemoração, foi muito legal. Que maneiro, cara. Por mais que a gente tenda a falar, pô, levantar dinheiro não é o objetivo final, etc. Mas, porra, são uns puta marco, né? Assim, cara, e te seta pro objetivo, né, também. Fala, beleza, agora veio ainda mais responsabilidade. Total. Mas, pô, isso abriu espaço pra gente ir pra um outro patamar de negócio, né? Eu acho que isso é muito especial. Total. Porra, eu com muito menos, eu me lembro uma rodada que a gente fez, foi a primeira rodada de R$1 milhão que a gente fez, ou primeira rodada de 7 dígitos, vamos dizer assim. Cara, a felicidade que eu tive naquele dia, o Adalba, que foi meu sócio, tava comigo, o Tomás, a gente tava todo mundo junto, a felicidade, a gente tava lá em Vitória, puta cara, a felicidade, a emoção, né, e eu acho que enquanto empreendedor a gente precisa desses milestones assim, né, pra gente cara, perseguir. Saber, ou pra gente perseguir, porque se você só depender do ponto de chegada, a primeira pergunta é, existe ponto de chegada? Porque... Você nunca sabe. Você nunca sabe. É o que? É vender a empresa? Isso é o ponto de chegada? É você ter 7 dígitos na conta? Você descobre depois que eventualmente não é isso? Então acho que a gente precisa de olhar muito mais para esses marcos, né? Olhar um pouco para essa jornada, assim, né? Cara, você falando, o da daqui também, quando a gente levantou a primeira rodada, foi com família e amigos. E assim, eu lembro quando pingou, né, R$1 milhão, a gente levantou 1,2 milhões, mais ou menos. Cara, a gente viu esse dinheiro na conta, na minha realidade, era totalmente fora da minha realidade, ver essa quantidade de dinheiro, né? E aí eu lembro que eu vi, eu falei, caramba, agora sim, cara, agora a gente vai dominar o mundo. Agora vamos porrar. Né? Mas quem é empreendedor sabe que, pô, R$1 milhão, cara, é muito para uma pessoa. Agora para empresa já não dá muita coisa, né? Total. Se você pega algumas empresas esse ano, tá acontecendo um negócio interessante esse ano, que algumas empresas que elas estão sendo descontinuadas, algumas startups que levantaram muito capital sendo descontinuadas, elas estão noticiando isso. Uhum. E eu acho que isso tem um papel educativo importante. Então, é verdade, cara. Eu vi lá o caso da Diferente, lá, que era de um dos fundadores da James. Cara, levantou dezenas de milhões de reais, etc. E muitas vezes quem olha de fora... Por que eu acho que é educativo? Quem olha de fora acha que, pô, esse cara levantou 100 milhões, resolveu a vida. Cara, às vezes não. Acha que foi o Pix pra conta do cara, né? Pra conta do cara, exato. Cara, tem uma distância tão grande. Tão grande. Né? Até chegar no bolso dos fundadores. Total. Ou dos investidores. Então, eu acho que é muito legal a gente contar essas histórias de sucesso aqui, mas busquem também, você que está ouvindo a gente aí, as histórias de, entre aspas, né, insucesso do ponto de vista do CNPJ, porque tem muito aprendizado aí, né? Principalmente você saber, cara, se o seu burn rate, ou seja, se sua taxa de queima de dinheiro, ela for alta demais, cara, 10 milhões não é nada, 50 milhões não é nada, 100 milhões não é nada, a depender da sua taxa, né? E eu acho que você aprende muito com o que não deu certo, porque
evita que você cometa aqueles erros, Total. né? Os erros que você vê que os empreendedores cometem nas suas empresas, eles são meio padrão, assim. Então, se você estudar umas 10 empresas que quebraram e não fazer aquilo, cara, você já tem uma boa chance de que o negócio dê certo, assim. Total. Nessa negociação, nessa transação, você sempre participou dessas transações, das captações de recursos? Assim, eu sempre estive envolvido, né, como liderança do negócio, mas eu não fui a pessoa que negociou. Tá. Eu estava mais do lado de entregar os KPIs para a gente conseguir levantar a rodada. E você, na posição que você estava ali, que acompanha tudo, você acha que vocês deveriam ter feito algo diferente nessa negociação? Nossa, essa é uma boa pergunta, né? É porque sempre tem, né? Normal. Eu acho que, assim, a negociação que a gente mais escolheu foi a primeira, né? De fazer ou não M&A. E eu refleti muito se eu teria feito de novo esse caminho. Por mais que tenha sido super legal, a gente tenha conseguido captar muito dinheiro e conquistar muita coisa, você abre um pouco mão da tua autonomia quando você capta dinheiro, né? Claro. E eu acho, cara, que foi uma decisão correta. Essa, assim, eu não faria nada de diferente. Porque se a gente não tivesse feito essa captação do tamanho que a gente fez, eu não sei se a gente teria sobrevivido do 21 pro 22. Deu esse vale, né? Então, é complexo, né, cara, você tomar essa decisão. Assim, Total. Mas eu acho que a gente sempre tem que tomar a melhor decisão que a gente pode tomar. Eu acho que estudar muito a tomada de decisão, levantar o máximo de informação possível, e aí você toma uma decisão muito consciente do que você está fazendo, né? Buscar ajuda de experts, mentores, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu teria feito diferente lá atrás. Eu teria trazido mais especialistas do mercado para me ajudar antes, assim. Eu acho que a gente, por mais que a gente trouxe a galera do Delivery Hero, eu acho que faltou um pouco mais de conhecimento de varejo mesmo. Eu acho que foi uma coisa que a gente demorou um pouco para sacar. Que o nosso demorou negócio era um varejo. Demorou para vocês entenderem que vocês estavam dentro do varejo? Demorou bastante, cara. Acho que demorou mais de um ano, assim, pra gente... Saca, puta, é um varejo. A gente precisa atuar como varejo. Não sei se vocês tiveram uma experiência... Eu levei uns 3 anos para entender que na Zite eu tava no mundo de varejo. Demorei uns 3 anos para alguém me explicar o que era gestão por categoria, como que era feito precificação de varejo, o que era visual merchandise, ou seja... Que é totalmente diferente do mundo de tecnologia, né? Que eu acho que também é o teu background, né? Então, a gente fica meio... acho que tem um pouco da ingenuidade, né? Do empreendedor também nesse aspecto. E a gente tende a ir pro lado da história que é mais sexy, vamos dizer assim, Total. né? A tecnologia, etc. E de repente, você descobre que isso é um meio. É um meio para facilitar o varejo, é um meio para facilitar o consumo ou alguma prestação de serviço, o que quer que seja, né? Cara, isso foi muito marcante na minha trajetória também. Você perguntou sobre marcos, eu acho que esse foi um marco importante lá atrás também, de ter entendido... Cara, é um business de varejo, e varejo tem margem baixa. Então, se você não trabalhar de uma maneira meio maníaca para reduzir custo e buscar margem, teu negócio não vai parar de pé. Total. Então, acho que a gente ligou essa chave, a gente ligou ela em 22, mas acho que ela ligou de verdade mesmo, que a gente entendeu de verdade, sei lá, 23, 24, cara. Acho que levou um tempo até o entendimento se traduzir em ações dentro do negócio. Total. Eu falo que você fala assim, pô, esse é um negócio de percentinho, né? Serviço, às vezes até quando você fala de lucratividade de indústria, é um negócio que sai de 18%, vai para 25% de margem líquida, etc. Varejo é um negócio de percentinho, né? Cara. É reduzir 0,2 na perda aqui, cara, é ganhar 0,1 na precificação ali, é um negócio louco, né? E é por isso que é um business tão nervoso, né? Você tá todo momento brigando com todo mundo para todo mundo fazer o seu trabalho e garantir que, cara, aquele meio ponto percentual ali de rentabilidade, ele tá garantido. Porque se você não garante, se faltou de um lado e não sobrou do outro, você tá no prejuízo. É isso então mesmo. Isso é bem difícil. Cara, que conselho você daria para alguém que está no meio de uma negociação, seja de captação de recurso, ou vendendo a empresa, ou em alguma discussão societária? Você falou um pouco sobre trazer mentores ou experts, mas o que você dá de conselho aí para quem está nesse momento? Cara, primeiro, ter muita clareza do porquê que você está nessa negociação. Eu acho que muita gente entra nesse tipo de negociação porque apareceu. Então... Ou porque acha bonito. Porque é sexy, né? Pô, vou vender a empresa, vou captar dinheiro. E isso pode ser uma grande perda de tempo e perda de foco do negócio. Eu conheço vários fundadores que, cara, investiram meses
em negociações que não aconteceram, e esse tempo que eles pararam, tiraram o foco do negócio, o negócio deles andou menos do que poderia ter andado. Então, acho que primeiro, entender por que você está engajando naquela conversa. Você tem um motivo muito claro para engajar nela ou não? Então, acho que essa é a primeira coisa. E a segunda é estar muito bem assessorado. Acho que é muito importante você ter aí uma boutique de M&A, ou um banco de investimento, ou mesmo um consultor independente, claro, né, que te ajude a entender as variáveis desse negócio. Porque você provavelmente vai vender 1, 2, 5 empresas, né? Cara, o Lalo que está comprando, ele muitas vezes já comprou dezenas. 20, 30, né? É isso aí. Então existe uma assimetria de conhecimento muito grande. Então o primeiro desafio é reduzir essa assimetria. Uma vez que você reduz, né, você entender também se você quer aquilo. Porque às vezes você está, vou vender a empresa, mas cara, você vai vender, vai colocar o dinheiro no bolso e depois? O que você vai fazer? Vai empreender de novo? Então, por que você está vendendo se você vai empreender de novo? Fica na empresa que você já está, sabe? Então, acho que tem um pouco desse entendimento, que não é trivial, mas eu acho que essas seriam as duas coisas. Tem muita clareza do seu motivo e está muito bem assessorado. Cara, tá tão bom conteúdo que o tempo até fechou aqui atrás. Ele deu uma bela de uma trovoada. Pessoal, inclusive, tá? Isso que o Rodrigo falou aqui é fundamental. Eu sempre tive bons assessores, sempre tive boas boutiques, e hoje aqui na VPX a gente assessora uma série, algumas dezenas aí de deals, de M&As, de captações de recurso. Se você está passando por esse momento ou quer saber se você tem um bom motivo para passar por isso, se é o seu momento, aqui em algum lugar da tela tem um QR Code. Lê o QR Code aí, a gente vai marcar de bater um papo, a gente tem um time de especialista aqui para te ajudar a fazer um diagnóstico aí do seu momento, do seu negócio. E uma coisa que eu sempre falo, Rodrigão, existem bons e maus motivos para a gente precisar levantar dinheiro ou para a gente querer vender a nossa empresa, né? E, cara, nem sempre isso está claro. Nem sempre isso está claro. Eu falo por mim mesmo, eu fiz... Nossa, cara, eu acho que eu já tive uns 80 sócios investidores aí. Nossa. Eu já fiz rodadas por bons motivos e já fiz rodadas também por maus motivos. Para ter que corrigir uma margem de contribuição que estava negativa e que a gente não tinha acertado em tempo hábil, estava consumindo caixa, né? Ou seja, quanto mais eu vendia, mais queimava caixa. Então, entender isso eu acho que é fundamental. Você foi na veia aí do que eu acredito, cara. Cara, vamos falar um pouquinho aqui depois que você sai, você faz saída como executivo, né? Mantém lá sua participação acionária. Sempre lembrando para quem está ouvindo em casa, pessoal, acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo que é legal passar. Quando você funda uma empresa, normalmente, quase sempre, você tem 2 chapéus, né? O Rodrigo, quando fundou lá, ele tinha um chapéu de executivo, de diretor de operações, tinha um chapéu de acionista, beleza? De sócio da companhia. Ele deixou um chapéu de executivo, mantém aqui o chapéu de acionista da sua empresa. Depois que você sai ali, como é que tá a vida, Rodrigão? Acho que tá muito boa, cara. Assim, tá divertido. Depois que você passa por uma experiência como essa, é difícil você dar um próximo passo, né? Porque você olha, cara, eu construí uma empresa que se tornou unicórnio, obtive um certo sucesso financeiro e o meu custo de oportunidade de fazer qualquer coisa é muito alto. Eu pensei em voltar a ser executivo, eu falei, não consigo me ver mais respondendo para alguém. Pensei em empreender dentro do modelo de Venture Capital, eu falei, poxa, mas eu não... Por mais que você não tenha um chefe quando você é empreendedor de Venture Capital, cara, o fundo ele tem ali alguma gerência sobre você. Quem tem sócio tem chefe, né? Exato. No final do dia é isso. E aí eu falei, cara, eu acho que eu quero seguir por um caminho diferente. Então primeiro eu testei fazer atuar como consultor independente, digamos assim. E eu achei isso muito legal, mas eu entendi que não preenchia a minha vontade de empreender de verdade. Falei, cara, eu acho que vou ter que começar um negócio novo. E por isso eu comecei a buscar uma tese, encontrei meu sócio, que já era o meu sócio daqui, que é o Ricardo, e a gente começou a R2R, né? Que é Rodrigo e Ricardo. Prometo que a gente vai mudar de nome em algum momento. Mas eu acho que é uma jornada um pouco diferente. A gente está fazendo bootstrap, então sem pressa, com velocidade, mas sem pressa. Né? Então a gente coloca a pressão. A gente já tem uma régua muito alta de velocidade, mas as coisas são nos nossos termos e muito integrada com a nossa vida pessoal. Né? Então, como eu falei, acabei de ser pai,
Cara, eu não tô mais disposto a trabalhar 80 horas por semana. Então agora é dentro de um horizonte de tempo que pô, é intenso, mas cabe dentro da minha vida. Total. Né? Então eu não vivo para trabalhar. Né? Eu tenho ali o meu trabalho, mas ele é um complemento dentro da minha vida. Ele é um dos pilares só da minha vida. Ele não é mais a minha vida inteira, como já foi no passado. Assim. E é muito interessante, porque quando você trata as coisas dessa maneira e você aloca o tempo para o trabalho, cara, você fica muito produtivo. Porque tudo que eu faço precisa caber dentro daquelas horas. Então eu não tenho tempo a perder. E acho que o meu planejamento e a minha organização, eles ficaram ainda melhores depois que eu fiz isso. E agora eu consigo, cara, cumprir com todas as minhas obrigações dentro do meu negócio, as externas, né? Coisas como estar aqui conversando com você hoje, ser mentor lá do G4, dar aula do MBA da Link, ser advisor das empresas. Então consigo organizar tudo dentro do meu dia a dia, assim. Eu acho que tá bem harmônico, assim, as coisas estão fluindo bem. Eu estou satisfeito. Mais uma das nossas coincidências aí, que não é igual, mas que rima, né? Você tem uma empresa R2R, eu tenho uma que meu sócio chama T2R, T2R Sports, que é a controladora da SAF do Rio Branco. E quando você olha para o futuro, você falou aí, com alguma ênfase, né? Estamos bootstrap, para quem eventualmente não sabe. Bootstrap é quando você vai crescendo o seu negócio sem trazer dinheiro externo. Perfeito. Ou sem trazer dinheiro em troca de equity. Você acha que o seu caminho daqui para frente é esse? Ou você olha, puta cara, talvez uma outra jornada daqui a um tempo de crescimento acelerado, fazer um exit de novo ou transações sucessivas? Eu acho que um aprendizado é quando você está mais avançado no que diz respeito ao teu modelo de negócio, é muito mais fácil você fazer uma captação que você tenha mais gerência sobre os termos, mais controle dos termos. Quando você pode dizer não. Isso. Quando você não precisa do dinheiro. Exato. Né? Então eu vou captar dinheiro que eu não necessariamente preciso daquele dinheiro para a sobrevivência do meu negócio. Isso te coloca numa posição muito melhor. Agora, quando você é uma empresa que dá prejuízo e levanta dinheiro, você está queimando caixa, você tem ali uma arma apontada na sua cabeça, que se acabar o dinheiro, o gatilho é apertado. Então eu não quero mais estar nessa posição. Essa é uma decisão tomada. Agora, se a gente vai captar para dar uma acelerada e capturar alguma oportunidade que a gente veja dentro do mercado, a gente está aberto a isso, mas a minha preferência é por seguir no caminho que a gente está, cara. É mais tranquilo, assim, e até então a gente está conseguindo resultados muito positivos, então tá bem legal, assim. Bacana. Compartilho de boa parte da sua visão também. É muito, muito louco que second time founders, né, pessoas que são fundadoras pela segunda vez, tem muito essa cabeça, né? Principalmente quem passou por essa jornada de venture capital. E eu acho que o que você falou, a questão não é ter investidor ou não ter investidor, é por que você vai ter investidor. Exato, né? cara. E é muito interessante isso que você falou, de se colocar numa posição onde você não precisa. Exato. Você certamente, quando você está nessa posição, você vai captar com investidores melhores, em termos melhores, aplicar esse recurso de uma maneira melhor. Mais responsável, né? De uma maneira mais responsável. Acho muito legal. E, cara, encaminhando aqui para o final, eu acho que a gente tomou um café uns 3 ou 4 anos atrás. Sim, né? E você tá parecendo até mais novo louco. De lá para cá. E isso, sem dúvida nenhuma, é reflexo dessa vida que você tá levando aí agora. Com certeza. Eu também, quando eu olho minhas fotos de 2019, 2020, eu falo, você tá melhor também, eu não tô bem não, mas eu acho que eu dei uma melhoradinha aqui, pelo menos, né? Melhorou. Tá um pouco mais leve, né? E, assim como o nosso papo aqui foi muito bom, muito leve. Legal. E, cara, para encerrar, deixa uma palavra aí pro pessoal que está empreendendo, ou que está fazendo captação, ou que quer ser um unicórnio, assim como você. Você é uma das poucas pessoas no Brasil que tem propriedade para falar sobre isso. Deixa eu a mensagem. Cara, eu acho que a mensagem para o empreendedor mais importante, acho que a melhor dica que eu posso deixar é você separar o planejamento da execução. É muito fácil você confundir, assim, o empreendedor que está começando, ele é o cara que tem que pensar no futuro da empresa e ele tem que executar o dia a dia. E aí, o que acontece? Quando você mistura essas duas coisas, você não faz nem o planejamento direito, que é você construir para o futuro, e nem você executar, que é você entregar o dia a dia. Você fica com essas coisas misturadas. Você fica com essas coisas misturadas e elas são conflitantes, porque a maneira de pensar em um e em outro é muito diferente. Concordo. Então, a minha recomendação é, para os empreendedores, você ter esses momentos separados. Você ter ali, cara, um dia por semana ou 2 horas na sua semana que você discute o futuro, que você pensa no futuro e que você trabalha para construir o futuro.
e você ter o resto do teu tempo ali dedicado para execução. Então você separa o que você planeja e o que você executa. Cara, se você aplica isso em todas as esferas da sua vida, a tua produtividade ela multiplica por 10, assim, sabe? Então, para mim, essa é a dica master. Tenha muita clareza do que... E o planejamento ele serve para quê? Para você encontrar o que você vai fazer. Você definir o que vai ser feito. A execução é você fazer o que você disse que ia fazer. Perfeito. É só isso. É muito simples. Cumpriu o combinado. Cumpriu o combinado. Você planeja o que fazer e você executa. Cara, então separa essas duas coisas e você vai ver a sua produtividade ir pra lua. Cara, que bacana. Eu falo muito isso, deve ter coisa gravada minha falando sobre isso. Primeiro porque... Vou até quebrar o script aqui. Primeiro porque tem gente que fala... Execução é tudo. Não, porra. Você tem que ter um momento de planejar também, né? A minha clássica é que executar bem um plano errado vai dar merda. Total. Cara, que uma coisa não exclui a outra. Mas que quando elas estão ao mesmo tempo, você não sabe, por exemplo, se você contrata para crescer ou se você vai crescer para contratar. Exato. Né? Qual que é a sua hora de montar um BP e falar, puta, cara, aqui eu vou colocar dinheiro na frente, contratar, porque aí o nosso comercial traz cliente e rentabiliza. Cara, não podia ser melhor o seu fechamento. Legal. E é música para meus ouvidos, porque aqui na VPX é o que a gente justamente ajuda os empreendedores. Legal. Tanto na fase de planejamento, quanto na fase de execução. Rodrigão, quero te agradecer. Pô, cara, foi um prazer estar aqui Foi com demais, você. cara, do Obrigado, caralho velho. papo. Pessoal, Agradeço esse o convite. aqui foi mais um do Zero ao Exit. Não deixe de me seguir no Instagram, @oRodrigoMiranda, e também a VPX, @VPX Company, que é o host, a minha empresa de consultoria estratégica e assessoria em M&A. Tá no Spotify, já segue a nossa página, tá no YouTube, se inscreve no canal e compartilha. Dá 5 estrelas, compartilha para o máximo de gente, o máximo de empreendedores e quem está querendo empreender também. Isso é muito importante e me ajuda aqui a continuar trazendo esse tipo de conteúdo, esse tipo de papo, cara, leve, rico e de coisas que você não encontra por aí. Beleza? Pessoal, esse foi mais um episódio. Rodrigão, obrigado. Pessoal, Prazer. até o próximo episódio. A gente se vê.